quero ouvir Fernando Mollica sobre este mesmo, hein? Fernando Mollica, atos de 1º de maio em comemoração ao Dia do Trabalho. O ex-presidente Lula aqui em São Paulo presencialmente. Jair Bolsonaro circulou em Brasília, não chegou a discursar, mas mandou um vídeo aqui para a Avenida Paulista. Já dá para antecipar esse clima de pré-campanha, que o Boris disse que já é campanha, né? Aliás, tem tempo que já é campanha. Bom dia, Stephanie, Boris, bom dia a todos. A campanha eleitoral já começou, formalmente não, porque a própria legislação que o Congresso Nacional aprovou reduz o período de campanha, até uma forma de reduzir os custos. Mas, enfim, o jogo já está sendo jogado. Então, primeiro dado importante mostrar é que foram atos esvaziados, né? Se a gente foca nos atos de São Paulo, que são os principais, tradicionalmente os maiores, na Paulista a quantidade de pessoas era muito menor do que em outros atos de apoio a Jair Bolsonaro e também ali em frente ao Pacaembu também a quantidade de pessoas era uma quantidade pequena, levando-se em conta que ontem havia atos que reuniam com presença de alguma forma das duas principais lideranças políticas do Brasil. Bem, esse é um primeiro registro. Mas vamos lá. No ato do Lula, além dos xingamentos ao Bolsonaro, né, chamou de fascista, de genocida, havia uma preocupação muito clara do Lula em não cair numa espécie de armadilha de Jair Bolsonaro. E até na véspera, antevéspera, ele tinha falado sobre isso, que o Bolsonaro tinha sequestrado a pauta da política nacional ao tratar do caso Daniel Silveira, ao dar lá o tal da graça para o Daniel Silveira, o Bolsonaro deu um jeito de fazer o país falar sobre isso e esquecer de temas como inflação, preços de combustíveis, desemprego, enfim. Então o Lula aproveitou que ele estava num ato convocado por centrais sindicais, num 1º de maio, falou genericamente em respeito às instituições, no seu eventual governo, citando, é claro, o caso Daniel Silveira e os sucessivos choques de Jair Bolsonaro, ou com o Congresso Nacional, ou com o Supremo Tribunal Federal, ou com a Justiça Eleitoral, mas focou em temas mais concretos, né? Falou em custo de vida, salário, legislação trabalhista. Agora foi curioso, porque ele foi muito mais moderado do que em outros encontros. Em encontros anteriores, ele chegou a falar em revogar a reforma trabalhista do governo Temer. Ontem ele não falou nisso. Ele criticou essa reforma, criticou a retirada de direito, que ele chamou de retirada de direitos de trabalhadores, mas não falou em revogação. E ele procurou atualizar a pauta. Na hora que ele fala de trabalhadores que utilizam, né, aplicativos para conseguir ter alguma renda, né, basicamente entregadores de comida, o pessoal do Uber e similares, ele falou em regulamentar a atividade dessas pessoas, né, em garantir um descanso semanal, medidas de saúde, mas ele não falou, por exemplo, em assinar a carteira. Então foi uma postura bem mais tranquila, uma postura bem menos efetiva, ou para não dizer radical, do que em relação a pronunciamentos anteriores, né? O Lula procurou o tempo inteiro dar uma defesa dos direitos dos trabalhadores, falou contra a inflação, defendeu aumentos reais no salário mínimo, mas foi dentro quase como de uma pauta bem mais equilibrada e buscando evitar que Bolsonaro o pautasse. Já o presidente Jair Bolsonaro falou muito pouco, fez aquele rápido pronunciamento e insistiu em temas mais genéricos. Não falou diretamente do Daniel Silveira, mas falou genericamente lá em liberdade, em Deus, família, enfim, uma pauta que não vai dar para sustentar até a campanha eleitoral. Não vai dar para ficar a campanha eleitoral inteira falando sobre isso. Vai ter que se debruçar em relação a temas concretos. Vai ter que falar desses temas concretos. Por último, só um detalhe, aquelas faixas. Lembra que houve algum período, algumas manifestações um pouco anteriores, que havia preocupação em se evitar o confronto, até nas faixas levadas por manifestantes, evitar ataques diretos ao STF, evitar faixas que defendessem o fechamento do STF. Isso acabou, né? Ontem estava todo mundo liberado para defender a pauta que bem entendesse, nesse sentido de quebra da institucionalidade da regra democrática. Stephanie. Obrigada também, Fernando Mollica.